pessoal, eu me chamo Joana Lúcia Alexandre de Freitas, professora de prática de ensino da Faceli. E neste segundo vídeo vamos continuar dicas e sugestões de estudos para o ENAD. De propósito que coloquei essa imagem aí toda um pouquinho, carbonizada. E como eu havia dito para vocês na última aula, é importante avaliar as provas anteriores para mensurar o que pode ser cobrado na próxima, que vocês farão. E nesta prova, ela foi avaliada com base o ENAD de 2017, então 2021, e se falava muito sobre aquecimento global, é o que a gente vai ver hoje neste vídeo. Então, vamos ver a diferença de efeito estufa e aquecimento global, recursos renováveis e não renováveis, acidentes domésticos e violência individual, produção de alimentos versus insegurança alimentar e assuntos polêmicos. Professora, como assim assuntos polêmicos? São aqueles que estão em voga, ou seja, estão na pauta, nos assuntos aí dos principais jornais. Afinal, lembra que eu disse para vocês na aula passada? Eles querem aferir o grau de conhecimento sobre atualidades que o pedagogo tem e a maneira como ele passa isso para suas crianças. Vamos lá? Primeiro, vamos entender a diferença de efeito estufa e aquecimento global. Pessoal, o efeito estufa ele é algo natural. Graças a ele é que existe a biodiversidade em nosso planeta. A atmosfera ela vai servir como uma grande estufa, são gases invisíveis que vai reter calor, funcionando como uma estufa que você põe salgado para manter ele quentinho. Então, os raios do sol, do raio solar, vai entrar, grande parte reflete para o espaço e uma parte deles fica retido aqui dentro, por conta da atmosfera e aquece o planeta. O modo como a Terra é inclinada, essa distribuição de calor é desigual, favorecendo, então, áreas tropicais, subtropicais, e áreas polares, como vocês viram em geografia, certo? Então, esse é o fenômeno natural, que é legal, que é bacana. Porém, a partir do momento da Revolução Industrial, que o homem começou a fazer uso intensivo do calor, do vapor, do fogo, as suas atividades começaram a liberar para a atmosfera uma grande quantidade de gás carbônico, gás metano, óxido de nitrogênio e outros óxidos nitrosos, que faz com que esse calor fique preso aqui dentro. São gases do efeito estufa, por quê? São chamados assim porque eles dificultam a saída, a reflexão desses raios de luz. Deste modo, os raios que deveriam ser refletidos não estão sendo refletidos, ficam presos na atmosfera. Com isso, aumenta a temperatura da atmosfera, configurando então o aquecimento global. Bom, vocês já devem ter visto isso em diversas vezes na vida de vocês, mas é importante pontuar porque ainda tem muito pedagogo que confunde efeito estufa, que é legal, com aquecimento global, que não é nada legal e só prejudica o nosso planeta. Certo. Das consequências do efeito do aquecimento global, vocês já sabem, quais são. Derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de cidades ribeirinhas, impacto sobre a flora, a fauna marinha, morte dos corais, desequilíbrio da cadeia marinha e etc. Vocês já sabem disso e eles também. Então, eles vão te cobrar outras habilidades. Quais? A exemplo, como minimizar, como o homem, como o professor, como a escola pode fazer para minimizar os efeitos do aquecimento global. Está muito em voga um verbo chamado mitigar, que é minimizar esses efeitos. E aí, o site do ICMBio, ele colocou esse post que eu trouxe para vocês. Ele sugere, plante árvores,
Ah, mas uma criança não vai plantar árvore. Não, mas ela pode pegar um pote de manteiga e plantar uma cebolinha, uma florzinha, uma violeta. É pequeno? É, mas se todos assim fizerem, quantas plantas nós não vamos ter capazes de pegar, capturar esse gás carbônico, não é verdade? Pois bem, troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes, ou seja, são lâmpadas mais econômicas. A economia de energia é uma forma também de você minimizar o aquecimento global, porque quando você consome menos energia, as hidrelétricas, as termoelétricas, elas vão precisar de produzir menos também, impactando menos o meio ambiente, correto? Recicle vidros, plásticos e papéis. Quando você recicla, você vai evitar de tirar matéria-prima da natureza. E com isso, além de não jogar lixo lá, você não destrói ela tirando mais matéria-prima. E com isso, você também gera uma cadeia produtiva de pessoas que vão recolher, pessoas que vão reciclar. E isso tem uma série de fatores que beneficiam o planeta e também diminui, né, os efeitos do aquecimento global. E prefira comida fresca à congelada, ou seja, vá à feira e dê preferência às verduras daquele agricultor, principalmente aquele familiar que não usa agrotóxico, né, que ou não usa defensivos agrícolas. A comida congelada, ela é industrializada, cheia de insumos, cheia de soja transgênica, milho transgênico, que passou por um processo de plantio, né, em que se houve excesso de uso de água, excesso de fertilizantes, de defensivos agrícolas, tudo que prejudica o solo, esgota os recursos hídricos, né, e também polui o ar. Desta forma, você, ao preferir alimentos saudáveis, né, fresquinhos, além de prevenir doenças, né, como câncer ao longo do tempo, porque congelados já é comprovado que comidas congeladas, cheias de conservantes, podem ser cancerígenas. Você também vai auxiliar para minimizar os efeitos do aquecimento global. Algo que pode ser cobrado também, pessoal, são os recursos renováveis e não renováveis. A energia renovável é aquela que polui menos. É importante ressaltar, eu já falei com vocês na sala de aula e vou voltar a repetir, não existe nenhum tipo, não há nenhum mesmo tipo de energia 100% livre de poluição. Todos eles vão impactar o meio ambiente de alguma forma. O que existe são aqueles que impactam menos. E os renováveis, eles impactam menos. Então, eles podem ser repostos na natureza e, por isso, eles não vão se esgotar. E eles impactam menos o meio ambiente. É o caso do ar, do sol, né, a energia solar, das plantas, da biomassa. Como assim? A Lasa aqui em Linhares, ela vai fazer a cana, né, de açúcar, ou através da cana de açúcar ela vai produzir o álcool, ou até mesmo em outros lugares se produz açúcar, e vai sobrar o bagaço. O que fazer com ele? Queima em caldeiras, e dentro dessas caldeiras eles colocam água, canos com água, né, canos metalizados com água, essa água vira vapor e vai girar turbinas que vai produzir energia elétrica. Então, isso é biomassa, é você pegar aquela matéria viva, aquela palha, aquela casca, algo que seria lixo orgânico e transformar em energia elétrica. Todo livro de ciências, e pode cair na prova de vocês, vai estar que a água é um recurso renovável, as hidrelétricas. O Brasil é um dos países que se destaca em energia renovável por conta da hidrelétrica. Porém, pessoal, essa classificação, ela não é legal, ela não é correta, na verdade. Vocês, se tiverem na prova, vão marcar que sim, mas vocês não vão ensinar isso para os alunos de vocês. Por quê? A hidrelétrica, para ser feita, ela vai desviar cursos d'águas, rios, lagoas, riachos, vai alagar cidades, vai destruir matas. Além disso,
a água que ela desvia, quando evaporada, né, no ciclo da água, ela não vai voltar para o mesmo lugar. Então, dizer que a hidrelétrica é renovável é uma utopia. Pesquisem o que é utopia, que vocês vão entender o que eu estou falando. A respeito da energia não renovável, o nome já diz, né? É aquela que vai esgotar um dia, que vai acabar e que precisa ser pensada logo agora para ser substituída por uma renovável. Elas são muito impactantes, elas poluem muito, estragam muito o meio ambiente e elas colaboram diretamente para o efeito do aquecimento global, que são os combustíveis fósseis, que são todos derivados do petróleo, álcool, gasolina, diesel, tá? O próprio petróleo e os seus derivados, o carvão mineral, que é aquele carvão encontrado nas rochas, tá? O gás natural, que é o gás que sai de locais onde você acha o petróleo, tá? E o urânio. O urânio ele é um elemento químico radioativo presente em algumas rochas e também nos solos raros, que nós vamos falar numa próxima videoaula. Outro assunto que pode vir a ser cobrado, pessoal, é o número de mortes por acidente de crianças e adolescentes. Na última prova de 2021, caiu uma questão a respeito de suicídio de crianças indígenas. E depois, uma outra questão sobre acidentes domésticos com crianças de 0 a 3 anos nas principais capitais brasileiras. Esse gráfico ele é de 2019, mas ele traz algo que eu trouxe para vocês como um exemplo de questão que pode vir a cair. Crescem as mortes de crianças causadas por arma de fogo. Pessoal, há uma habilidade na BNCC, principalmente no terceiro ano do ensino fundamental 1, que se trabalha formas de evitar acidentes domésticos. E lá tem várias causas, né? Sufocação, criança que põe sacola na cabeça, queimaduras, água quente que cai sobre a criança, quedas de janela, de escada, de carrinho, de cama, intoxicação, quando elas colocam sabão em pó, cloro, remédios na boca, entre outros, né, fatores. E o trânsito, olha lá, o trânsito como um dos fatores que também matam muito as crianças, 1.190, né, dentro aí de um quantitativo de 100 mil habitantes, que é a base do cálculo que eles geralmente fazem, por afogamentos, tá vendo? E não é só afogamentos em rio, lagoa, mar, mas também em piscina, em baldes, em açudes, né? Então, afogamentos, como eu já disse, e o acidente doméstico, em alguns casos, ele também pode ser por arma de fogo, tá? E isso é algo que pode ser cobrado de vocês, análise de gráfico, leitura e interpretação de tabelas, ou até mesmo posicionamento de como livrar as crianças desses acidentes. Como eu havia dito, o suicídio infantil ele pode vir a cair novamente. Em 2021 teve uma questão sobre suicídio na etnia indígena, né? Algo que chama a atenção, porque os indígenas eles têm uma cultura de muito contato com a natureza, mas eles não estão a salvo de problemas depressivos, né? E aqui nesse gráfico, ele é de 2021, né? É uma pesquisa que foi feita com 17 países no mundo e houve ali um índice muito grande de crianças e adolescentes, tanto homens quanto mulheres, que morreram por estar em contato com redes sociais, né? Criação de conteúdo para o Instagram. E aqui, ó, das mulheres de 10 a 19 anos, houve um aumento significativo. Isso chama muito atenção para o que está em voga nos últimos dias, né? Nos últimos dias nas propagandas, nas notícias. Este cara aqui, o Felca, né? Ele fez um vídeo sobre a adultização da infância e os perigos, né, de criar conteúdos, vídeos
para a rede social, há até mesmo o perigo de os pais deixarem essas crianças, né, à mercê das redes sociais, sem controle, sem saber o conteúdo de que estão vendo, sem saber os amiguinhos, enfim, uma série de coisas que pode vir a cair na prova, tá, de vocês, no sentido de fazer o quê? Uma interdisciplinaridade entre ciências e tecnologia. Por que ciências? A adultização seria você influenciar uma criança a ter comportamentos de adultos. E com isso vai desde estímulo à sexualidade até mesmo comportamentos de adultos. E quando você força o cérebro de uma criança a se tornar adulto ou pular fases, né, como ele explica, a neurociências e a psicanálise dizem que você vai despertar nessa criança psicoses, né? Essas psicoses, elas podem ser a curto prazo ou a longo prazo, que pode desencadear depressão e até mesmo suicídio. Então, pessoal, é algo que pode vir a estar na prova de vocês, é algo que é interessante vocês lerem sobre o assunto, saber mais para se informar. Caso queira, vocês podem até testar, treinar textos sobre o assunto, porque isso pode vir até como uma discursiva, tá? Outro tema polêmico, mas que já não está tão em voga assim, mas é uma caixinha de surpresa, a gente não sabe, né, se pode vir a cair, é a importância da vacinação. Você, professor de ensino fundamental, pedagogo, né, coordenador, diretor, enfim, vocês que trabalham ou trabalharão na escola ou ambientes não formais de educação, é importante vocês combaterem o que o movimento fake, né, de antivacinas espalhou por aí. Ainda existem muitas crianças e familiares que são resistentes à vacinação. E a vacinação ela é de suma importância para prevenir doenças que o Brasil já tinha erradicado e que voltaram com tanta força. Um exemplo é a poliomielite, uma doença que o cantor Elias Wagner, né, um cearense, teve e ficou paralítico e que já tinha quase que desaparecido de nosso país e voltou com toda a força, assim como outras doenças. As vacinas, elas são importantes, é conteúdo do ensino fundamental 1 e 2 e é preciso desmistificar isso. Ah, professora, mas por que inventaram isso daí? Gente, se tem vacina e o povo toma, a pessoa não fica doente. E aquele cara do laboratório que gastou uma nota 20, 10, 15 anos fazendo aquele remédio, não vai vender, porque não tem doente. Então, ele financia uma fake news. Muitas das vezes, ele financia viagens, congressos para médicos, com CRM e tudo, que muitas das vezes falam que não vão vacinar os seus filhos, espalhando essas fake news, mas eles estão vacinados sim, tá? Infelizmente, existem pessoas que fazem isso. E com isso, eles voltarão a vender os seus medicamentos caríssimos para essas doenças que já tinham desaparecido. Então, isso não é algo só daqui. Esse movimento ele veio dos Estados Unidos para cá e a gente precisa erradicar quanto educador. Resumindo, neste vídeo, nós vimos questões ambientais, né? Vimos aquecimento global, recursos não renováveis e também que os temas polêmicos envolvendo saúde pública, como adultização, depressão, suicídios de jovens e crianças, pode ser algo a ser cobrado nas provas. Então, leia sobre isso e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.